Olha, pessoal, Talibã está conseguindo falar grosso com o G7 e com os Estados Unidos, ameaçando esses países, forçando uma reunião extraordinária convocada pelo Boris Johnson, e o Biden já anunciou que vai ter que retirar as tropas até o dia 31 de agosto, visto que o Talibã está batendo pé. Vai ter que retirar ou vai ser considerado uma afronta ao Talibã. O que será que está rolando, hein, pessoal? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link na descrição. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. O que tá pegando? O que tá rolando, né? De fato, o que vem acontecendo no Afeganistão é que o Talibã conseguiu reconquistar todos os territórios depois que os norte-americanos prometeram sair do Afeganistão, mas não existiam só tropas americanas, existiam tropas inglesas, existia, enfim, uma coalizão ali de algumas tropas também de países europeus que estão tentando se retirar de qualquer jeito. O Talibã falou, né, que beleza, mesmo eles tendo reconquistado territórios, essas tropas elas podem sair. Alguns relatos que alguns europeus, alguns norte-americanos estão encontrando dificuldade para conseguir retirar suas tropas. Inclusive, as tropas americanas e europeias estão tendo um pouco mais de demora para conseguir se retirar, para conseguir auxiliar esse escoamento de pessoas. Lembrando que o Afeganistão é um país que tem uma dificuldade de escoamento de pessoas, de saída de pessoas muito grande, porque não existe saída para o mar, então todo mundo tem que sair por meio de um avião, por meio do aeroporto, e está sendo totalmente controlado pelo estado do Talibã, só que o Talibã também está tomando muito cuidado, por quê? Porque ele sabe que existem algumas pessoas que estão tentando fugir do país, nativos do Afeganistão, que estão querendo abandonar como se fossem pessoas de outros países, né? Enfim, abandonar a causa do Talibã. E isso é um ponto bem importante. Geralmente esses governos totalitários, esses governos autoritários, como é o caso do Talibã, que vai ser, né? Enfim, já é bastante autoritário, eles controlam saídas, eles não deixam as pessoas saírem do país. Por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, o cara que é refugiado, de maneira geral, não é o cara que é pobre, pé rapado, o cara com baixa formação, sem nenhum juízo de valor, tá? Não tô falando que é bom ou que é ruim. Mas enfim, não é essa característica. É o cara que é um economista, que é um professor, que é um advogado, que é um médico, engenheiro. É a mão de obra mais qualificada. É a classe média alta. Por quê? Porque esse cara que consegue juntar uma grana, vamos sair daqui, vamos, sei lá, para outra região onde eu consiga exercer minha profissão. Claro que existem alguns que não, né? Mas de maneira geral, os refugiados, eles são essa classe mais alta, que é justamente a mão de obra qualificada do país. O Talibã, inclusive, falou, ó, estrangeiros podem sair do meu país, mas não levem a mão de obra qualificada. Deixa a galera ficar produzindo aqui. Porque imagina, tá, beleza, o Talibã, ele abre todas as fronteiras. Convenhamos que grande parte da população dessa classe média vai querer ir embora, tentar chance em outro país, pelo histórico de violência, opressão contra as mulheres, tudo que a gente sabe que o Talibã já fez. E aí, como que o Talibã vai conseguir se reconstruir? Utilizando mão de obra não qualificada, tendo que formar uma nova geração de pessoas que também têm pais, etc., que também são não qualificados, mão de obra mais barata, sem tanta qualificação profissional. Percebe a dificuldade? Então o Talibã, ao mesmo tempo que ele está querendo fazer esse processo de saída dos estrangeiros, pode sair, é o combinado, até para que os estrangeiros consigam deixar o Talibã ali na paz, teoricamente, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso logo menos. Ele tem que controlar as fronteiras para que a mão de obra qualificada de fato não saia. Eu sei que é horrível falar isso, mas esses governos autoritários, eles cercam, eles fecham o país para impedir que as pessoas que podem gerar valor para o país saiam do território. E os Estados Unidos e a União Europeia, o G7 de maneira geral, sabe disso. Inclusive o Boris Johnson, que é talvez o principal crítico ao Talibã, o Boris Johnson inúmeras vezes já falou, olha, a gente não tem que negociar com o Talibã, a gente não pode negociar, reconhecer ele como um Estado oficial. E, aliás, existe um ponto problemático nisso, tá? Olha o paradoxo aí. Convenhamos que é um Estado considerado aí terrorista, pelo menos foi durante grande parte da década de 90 e tal, né? Caso o Afeganistão não seja reconhecido, o Talibã não seja reconhecido como Estado oficial do Afeganistão, isso dificulta, por exemplo, o recebimento de auxílios estrangeiros. E o Afeganistão é um país que tem uma miserabilidade extrema e que o Talibã, mesmo que seja, né, um período de transição de governo, vai ter uma queda na produção de alimentos, na distribuição de água, programas básicos de sobrevivência da população. E aí, a União Europeia não reconhecer o Talibã, vai fornecer essa ajuda para quem? E mesmo que, tá, beleza, então reconheça o Talibã para ajudar a população afegã. Vai dar essa ajuda na mão do Talibã? Quem garante que eles não vão usar aquilo para benefício próprio? O governo anterior usava, era corrupção, as pessoas mais próximas usavam esses auxílios, por que o Talibã não vai fazer isso, percebe? Então já existe um paradoxo aí de reconhecimento ou não.
O Boris Johnson é o grande defensor do não, enquanto a União Europeia como um todo ainda não sabe exatamente o que vai conseguir fazer, se vai reconhecer o Talibã ou não. Fato é que os Estados Unidos, ele recebeu essas ameaças do Talibã, que está percebendo que existe uma mobilização da opinião pública, tanto do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos mesmo, em prorrogar um pouco mais a ocupação das tropas americanas e europeias no Afeganistão para garantir uma transição um pouco mais pacífica de governo. O Talibã já falou que não vai aceitar isso e vai considerar isso uma ameaça, uma afronta contra o Estado do Talibã. Ou seja, vocês são os nossos amigos até o dia 31 de agosto. Passou disso, são nossos inimigos. A gente vai tratar como se fosse um governo não alinhado, como se estivesse invadindo o nosso território. E, pô, uma ameaça dessas frente à União Europeia, frente ao G7, aos Estados Unidos, pois é, o Biden, a resposta que ele deu é, olha, a gente se compromete a tirar as tropas até o dia 31 de agosto. O que aparentemente está rolando é que o Biden não quer mais mobilizar o seu capital político e o seu recurso financeiro para continuar interferindo no Afeganistão, um país que tem poucos interesses estratégicos e geopolíticos. A derrota já está quase consolidada, né? Talvez prolongar esse processo fira ainda mais, cause ainda um pouco mais de queda da popularidade de Joe Biden, e é um território que, convenhamos, não gera mais tantos interesses assim econômicos por parte dos americanos. Portanto, sim, o Talibã hoje ele está conseguindo colocar tanto o G7 como os Estados Unidos contra a parede, pressionando que os países tirem as suas tropas, os seus cidadãos, até o dia 31 de agosto, e o que vai vir depois disso, penso eu que o Talibã também não vai ser doido, né? Vai ser louco de atacar civis europeus e norte-americanos, porque isso pode colocar o próprio risco de estabelecimento de um Estado ali. Estamos em processo de saber se os países vão reconhecer o Talibã ou não como governo oficial. Então eles vão, assim, pressionar, mas não atacar os civis americanos e europeus. E a partir do dia 31 de agosto, com praticamente todas as tropas mobilizadas para fora do país, é que a gente vai ver a cara do que realmente é o Talibã. O Talibã, por exemplo, nos últimos dias, deixou as meninas participarem ali das escolas, elas voltaram a estudar. Algumas estão trabalhando também, algumas mulheres estão trabalhando. Mas se isso realmente vai continuar depois do fim da intervenção americana e europeia, a gente vai ter que pagar para ver. O que você acha que o Talibã ele vai ser um pouco mais pacífico nesses primeiros meses, primeiros anos, para conseguir estabelecer relações geopolíticas? Ou passou dia 31 de agosto, fim da invasão, fim da intervenção das tropas americanas e europeias, o Talibã vai ser o Talibã que sempre foi? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijo, abraço, tchau e tamo junto. Tchau, tchau.